E aí galera, beleza? Hildo Santos na área. E hoje, como de praxe, né? Vamos aí fazer uma caminhada. Beleza? Ai, ai. São quase 18 horas da tarde. Eu sei que vocês podem estar se perguntando, né? Por que eu tô gravando dessa forma, né? Mas é que a porra do YouTube, né? Ele aceita vídeo nessa proporção 16:9. Eu tava usando a proporção modo retrato nos meus vídeos, né? Porque é mais cômodo você segurar o smartphone na vertical do que na horizontal, que nem agora eu tô segurando na horizontal. E, cara, tá bem desconfortável segurar, entendeu? Então é bem ruim isso. Sem falar na dor, né? Na dor no braço, você fica segurando ele horizontalmente. E pode parecer um vídeo meio estranho, né? Que às vezes eu olho para um lado, parece que estou olhando para o outro, né? Enfim. Mas fazer o que, né? É assim mesmo. Bom, talvez o áudio não seja tudo aquilo, né? Porque... Eita, porra, essas motos aí. Bom, enfim, talvez o áudio não seja tudo aquilo. Como eu falei, eu tô usando aí 2 microfones, né? Pra vocês dar uma olhada, porque um só microfone é uma bosta. O áudio não fica legal, então tem que usar 2 microfones para ficar um som um pouco mais melhor. E claro que mais para frente eu vou comprar aí mais um microfone mais decente, né? Enfim. Bom, sejam bem-vindos a mais uma caminhada aí. Essa caminhada é onde eu, digamos assim, para mim é como se fosse uma terapia, tá? Onde eu coloco aí todos os meus pensamentos, né? Minhas opiniões, tá? São opiniões minhas sobre a vida, sobre tudo, tá? É como se fosse uma conversa, tá? Como se fosse uma conversa aí, como se vocês fossem, né, os meus amigos e eu estivesse conversando com vocês, né? É uma conversa, como se vocês estivessem dando uma caminhada comigo também, entendeu? E ao mesmo tempo trocando aí um papo cabeça, tá? E por falar nisso, né? Nessa semana aí teve muitas coisas que aconteceram e a gente vai falar sobre elas aqui, tá? Neste vídeo. Claro que pode haver algumas interrupções, né, durante o vídeo, porque como eu tô caminhando, então aqui na rua tem carro, tem bostilheiro que passa de moto sem cano de escape. Então é foda. Mas enfim, bora caminhar comigo. Nossa, meu braço já tá cansando, caralho. Nossa, tem que mudar. Acho que talvez assim fica melhor. Bom, bora lá então. Tá, o que me chamou a atenção essa semana, tá? Rapaz, me chamou a atenção essa semana. Acho que assim fica melhor. Uma coisa me chamou a atenção essa semana, que até achei engraçado, é que eu vi, né, na internet, tá todo mundo comentando, né, sobre isso, desse pessoal que se auto-intitula, né, como legendários. Puta merda, hein, cara. A gente chegou em um ponto aonde os homens, né, eles precisam retornar à sua real origem. Eles precisam lembrar, né, lembrar que eles são homens, cara. É uma coisa bem esquisita e bizarra ao mesmo tempo. Porque hoje em dia a maioria dos homens, eles não tem uma referência masculina, entendeu? Eles vão pela sociedade,
né? E a sociedade, a gente sabe que é uma sociedade feminista, né? Que visa aí boicotar o homem, né? O homem hétero, né? Desconstruir a imagem do homem, né? Como se o homem fosse um monstro, né? Então, por causa dessa narrativa feminista, os homens, né, no intuito de agradar e de serem, digamos assim, menos tóxicos, eles acabam aí por ceder a esse novo formato, a essa ideologia sem questionamento sobre como o homem tem que ser, entendeu? Mas eu já vou ser direto e claro sobre isso. O problema é que as feministas, né, ou o feminismo, o que elas fazem? Elas pegam uma parcela do homem, né, uma parcela do masculino tóxico, né, uma parcela do mundo masculino que são maus e generalizam isso, entendeu? Então, por exemplo, eles pegam uma minoria que agride mulher, uma minoria que é estuprador, uma minoria de homens que não prestam e jogam no ventilador dizendo que todos os homens são assim. Então, isso não é certo, porque senão a gente também pode pegar uma porcentagem de mulheres e jogar no ventilador e dizer que nenhuma presta, entendeu? E dizer que nenhuma vale alguma coisa ou coisa do gênero, entendeu? Porque tanto homens quanto mulheres existe a maldade nos dois gêneros, entendeu? Não existe só o homem que é mau, né? Ou só o homem que é o assassino, ou só o homem que estupra. Cara, não existe isso, cara. O mal, ele existe no ser humano, não no gênero humano. Agora, é claro que no mundo masculino, essa maldade ela é mais intensificada. Aí eu concordo, né? É mais intensificado esse negócio de agressão, né? A violência em si. Mas não é que é algo exclusivo do gênero masculino, entendeu? Então esse aí é o primeiro ponto. Nossa, cara, cansei. Essa subidinha aí. Mas enfim, eu expliquei isso para poder chegar aí na parte dos legendários, né? O que acontece? A maioria dos homens hoje em dia, como eu falei, eles foram desconstruídos. Então eles perderam a referência de homens que eles tinham. Então assim, a maioria dos homens... Eita, caminhão. A maioria dos homens não tem uma referência masculina hoje em dia. Eles não têm. Muitos foram criados por mães solteiras. Muitos foram criados com avós, né, sem o avô junto, né? Ou então o pai dessa criança, né, era muito ausente. Então a criança não teve ali um tempo suficientemente de convivência com a figura masculina do seu pai. Então esse aí é um dos pontos. Ou então, se teve alguma figura masculina para eles, ou foi uma figura masculina distorcida, né, no caso de homens mau caráteres, ou então baseado em desenhos da Disney, né, onde o homem era feminino, no caso. Eu ia falar uma palavra difícil aqui, mas acabei enrolando aqui. Mas enfim, é basicamente isso. Agora, no caso
Né? Eu sei que vai ter gente no vídeo aí. Eita, olha um mochileiro aí, ó. O caro. Nossa, cara. Mochileiro é uma merda, cara, do Brasil, né, cara? O carro com o cano de escape totalmente estourado, né, cara? Então é complicado. Tudo bem? Então, fera, o que a gente... Deixa eu participar. Vamos fazer... Não é live não, cara. Não, alô aí. Ei, campeão! Então, cara, aí o pessoal aí, os vendedores ambulantes, pedindo pra participar da live aí, coisa, mas não é live, né? Apenas um vídeo aí. Mas enfim, vamos voltar ao raciocínio, tá? Eu sei que tem muita gente, né, que talvez possa falar, talvez, né, fale aí, que, porque a culpa são dos homens, né, que abandonaram as mulheres e por isso que elas ficaram, né, mães solteiras. Mais uma vez, tá, eu reforço que existe a maldade tanto do homem quanto do lado da mulher. Existe a maldade. Existe sim pessoas más masculinas e pessoas más femininas. Agora, cada caso é um caso. Existem mulheres que são mães solteiras porque elas decidiram ficar solteiras, ou então o cara, ele não valia nada, né, e separaram, ou o cara abandonou, ou às vezes a mulher traiu o cara. Muitas das vezes a mulher transforma a vida do cara no inferno, o cara se obriga a abandonar, cara, entendeu? Então, são N fatores, tá? Não cabe aí a ninguém julgar o que a julgar se porque foi só o homem que abandonou a mulher, por isso que existe tanta mãe solteira, entendeu? Então não cabe isso. Tem um monte de pessoal aqui que fica me olhando como se eu fosse doido, porque aqui onde eu moro é interior do Paraná, e por causa disso aqui o pessoal, eles não estão acostumados a ver alguém conversando no celular, entendeu? Alguém fazendo vídeo, entendeu? Por quê? Aqui é uma cidade onde o pessoal é muito conservador, então o pessoal aqui, tudo que é diferente para eles assusta eles. Esse é um dos pontos negativos de morar numa cidade pequena, tá? Porque é uma bosta. Mas retornando ao assunto, né, anterior do vídeo, referente aos legendários, eu sei que eu não fui direto ao ponto sobre esse tema dos legendários, cara, porque eu preciso, digamos assim, explicar um pouco melhor para vocês o porquê disso, né, do porquê que tem homens que tá fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Que tá se reunindo, né, e pagando aí, acreditem, 81 mil reais, né, até 81 mil reais para tá fazendo aí essa excursão, vamos dizer assim, que ao meu ver é bem estranha, cara, né? Um monte de macho aí no meio do mato, 72 horas, rapaz, eu acho que é 72 horas. Eu não me aprofundei muito nesse assunto, eu não quis me aprofundar nesse assunto porque não é um assunto que me interessa, então eu não quis me aprofundar muito nisso, mas achei interessante trazer o tema aí e trazer isso, né, a discussão e uma reflexão para os dias de hoje, né? O que está acontecendo com os homens hoje em dia, né? Para quem não sabe, eu estudei comportamento humano já faz mais de 10 anos. Estudei comportamento feminino juntamente, então foi anos e anos de estudo, né? E estudei também psicologia, PNL, então eu estudei várias coisas relacionadas, tudo à interação humana,
né, relacionamentos, toda essa parte aí que é essencial para cada ser humano. Isso sempre me intrigou. E por isso que eu, então, há mais de 10 anos eu estudo, avalio, né, eu observo, né, para poder tentar compreender cada vez mais essa dinâmica, né, do ser humano em si, que é bem interessante. Mas, relatando de volta aí a parte dos legendários, o que acontece, cara? A minha visão, eu acho errado, cara. Assim, eu acho errado o cara cobrar pra isso. Por que eu acho errado cobrar? Assim, cara, pô, é um ensinamento. Eu não sei o que eles ensinam lá, mas é um ensinamento assim que vai ajudar, talvez, né, o homem a ser um pouco mais motivado, a ter uma perspectiva de vida mais positiva. Então, de alguma forma, ajuda o cara. Às vezes o cara tá na merda, aí vai num retiro desse aí e, sei lá, o cara se sente mais motivado para alguma coisa na vida, né? Enfim. Mas eu acho errado os caras cobrar um preço tão exorbitante assim, né? Ou então faça de graça, sei lá, marque aí um dia de palestra em um lugar ao ar livre, né? Que é o que eles fazem, né? É ao ar livre. Então, passe uma tarde lá dando uma palestra legal e tal. Agora, todo esse valor, cara, é um absurdo. Eu acho muito exploratório, digamos assim. Mas beleza. Agora eu faço um questionamento, tá? Será que realmente os caras saem de lá mudado, cara? Porra, cara, você vai mudar? O que você não mudou em anos, você vai mudar em o quê? Em 70 e poucas horas, cara? Pô, cara, sei lá, cara, os caras têm que fazer uma lavagem cerebral muito foda. Entendeu? Mas eu acho que não. Eu acho que isso não é algo assim que realmente faça algo efetivo nas pessoas. Porque assim, a mudança, ela tem que partir de você. Entendeu? De dentro pra fora, de você querer mudar. Porque a maioria das pessoas, elas sabem o que elas precisam mudar. Entendeu? A maioria das pessoas, elas sabem o que elas precisam mudar. Porém, as pessoas, elas não mudam, né? E muitas pessoas, elas precisam de digamos, um incentivo para mudar. Opa, cara, quer me atropelar? Então, as pessoas precisam às vezes de um incentivo para mudar. Só que mesmo ganhando esse incentivo, não é algo que realmente ela vai mudar de fato, né? Por exemplo, eu comecei a estudar essa parte aí porque eu sofri muito quando eu era mais novo, mais jovem, meus 19 anos por aí. Eu sofri muito, tá? Em relacionamentos, não também somente em relacionamentos, mas também em relações humanas, né, tipo amizade, família principalmente. Então tinha muita coisa que eu não entendia ainda. E devido a eu não compreender o porquê de certas coisas, eu fui buscar informação, né? Fui buscar conhecimento para eu poder entender o que estava acontecendo, tanto na minha vida quanto ao meu redor, e através disso buscar uma solução para o meu sofrer, né? Então a busca pelo conhecimento, a busca pela informação certa, porque a gente encontra muita informação errada, né? Então você tem que saber filtrar muita coisa. E aí, por aí se foram mais de 10 anos, né? Eu tentando entender e compreender algumas dinâmicas, né, das relações.
Nossa, cara, cansei, bicho. Nossa, já tô cansado. Mas vamos prosseguir, cara. Quando você fica meio, digamos assim, parado, né? Aí quando você volta a caminhar de novo, parece que você tá meio enferrujado. Cara, eu queria caminhar diariamente. Mas infelizmente não é muito. Não consigo caminhar diariamente. Não consigo ter esse tempo para isso. Por isso que quando eu vou fazer as minhas caminhadas, eu procuro filmar para registrar meus pensamentos, para, digamos, fazer uma espécie de terapia, né? Porque o mundo de hoje tá bem complicado, todo mundo estressado, né? Todo mundo parece que tá um pouco meio fora de juízo. E muitas vezes a gente guarda muita coisa na cabeça e a gente não joga isso para fora. E então, conforme o tempo vai passando, a gente vai acumulando muita coisa na cabeça e isso daí vai te causando um certo desconforto mental. E isso vai te prejudicar mais lá na frente. Então, é melhor você pegar, extravasar, falar o que você pensa, como se fosse tipo um desabafo, né? Uma conversa. E é isso aí. Prosseguindo, dando continuidade aí, a parte dos legendários, cara. Eu não acho legal. O que eu acho legal é o homem buscar informação, conhecimento e estudar sobre isso. Estudar o porquê das coisas, tá? Por exemplo, a maioria desse pessoal aí, entendeu? A maioria desses homens que vão para esses retiros, eles vão para salvar o seu relacionamento, tá? E aí, cara, tocou num ponto importante. Rapaz, relacionamento. Em 2025 tá muito foda, hein, cara? Rapaz, cara, tá bem complicado. Por que eu digo isso, cara? Porque uma que as mulheres não querem mais fazer o papel delas de mulheres e os homens também não querem mais fazer os seus papéis de homens, né? Um quer degladiar o outro. Então como que vai dar certo, cara? Entendeu? Um querendo ferar o outro, entendeu? Tipo, a mulher fica com o cara só por aquilo que o cara consegue prover pra ela, entendeu? Tipo, não tem um pingo de amor, mas tá com o cara ali por status ou por ter algumas experiências, né, com o cara, né? Então, por exemplo, às vezes a vida da mina é uma bosta, ela casa com um cara que tem um pouco de grana, o cara consegue fornecer a ela experiências, né, que normalmente ela não teria. Aí ela fica agarrada nisso e não tem um pingo de amor no cara. Aí, quando ela conhece um outro que tem um pouco mais de grana, ou que consegue fornecer outras experiências para ela, ou melhores experiências, ela pula fora do barco, ou começa a ferrar com o relacionamento. Né? E tem homens também que não sente amor nenhum, é só aquele tesão mesmo e daí tenta enganar a mina, né? Tenta enganar a mina para poder obter aquilo que ele quer, né? Que é o sexo. Então ambos estão errados, cara. Ambos estão errados. Uma das coisas que ferrou tudo, cara, hoje em dia, é o sexo fácil, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, eu te achei legal, tal, começamos a namorar, transamos, tal, mas aí qualquer coisa, qualquer desacordo, né, que acontece entre os parceiros, aí eles, pronto, né, terminam. Ou às vezes nem acontece isso, cara. Às vezes não acontece nada. Às vezes simplesmente apareceu um cara melhorzinho ali pra mina ali e ela simplesmente cai fora, entendeu? Vai pulando aí de galho em galho, né? De pica em pica, né? É o que acontece, cara.
E tem homem também, tá com uma mulher bacana, tá com uma mulher legal, porra, cara, valorize, né? Mas não, cara, o cara, ele não consegue se controlar, entendeu? Ele fica escravo do cérebro primitivo dele, aonde ele fica cego, cara, através do próprio sentimento, do próprio desejo dele. Então esse que é o foda. Aí ele se deixa levar pelo instinto, né? Como se ele não fosse um ser humano, mas sim como se ele fosse um animal. E faz a merda, cara. Então, é esse que é o ponto. E outra coisa que tá pegando agora é o seguinte, as pessoas elas estão sendo muito falsas, entendeu? Elas estão sendo muito falsas entre elas. Por exemplo, tem homens se fazendo de bonzinho, né, se fazendo de homem conservador, que quer família, que quer isso, que quer aquilo. E o que ele faz? Ele engana a mulher. Engana a mulher, que ele é o cara certo, etc. E pronto, e faz merda. A mesma coisa as mulheres, né? Elas começam com uma falsidade de que elas são para relacionamentos, etc. E fazem merda também. E então é complicado, cara. Porque esse tipo de pessoa que é falsa, né? Eles sempre escolhem pessoas, digamos assim, vulneráveis emocionalmente. Entendeu? É isso que acontece. Porque, por exemplo, o cara, tanto o homem quanto a mulher, eles sabem, eles conhecem, eles conseguem identificar quando o seu parceiro, né, namorado, ou até mesmo o outro que eles desejam, né, querem ter um relacionamento, eles conseguem identificar quando eles estão em um certo grau de vulnerabilidade, tanto emocional quanto psicológica, né? Então eles se aproveitam disso para obter aquilo que eles querem, seja o sexo, seja uma vantagem sobre alguma coisa, status, dentre outras coisas. Então é bem difícil, é bem complicado. Encontrar pessoas verdadeiras é bem difícil. É quase impossível, digamos assim. Mas eu não vou generalizar, óbvio, né? Mas tá bem complicado. E o pior de tudo isso é que eu começo a pensar como que vai ser o futuro. Entendeu? Porque, veja bem, o patriarcado malvadão, né, trouxe nós até aqui, onde nós estamos desfrutando, digamos assim, de uma certa liberdade. Porque uma certa liberdade e conforto. Porque para pensar, antigamente não existia televisão, não existia rádio, a medicina não era avançada, você não tinha confortos, né, que nem iFood, essas coisas. Você não tinha uma certa liberdade, né, para você, que nem eu agora, indo num parque, caminhar, entendeu? Você não tinha liberdade de expressão para você falar algumas coisas que você pensa, né? Infelizmente isso está sendo mudado, né? Mas, enfim. Mas hoje em dia, olha, estão escutando? Estão escutando o barulho dessa moto? Ó, combustível. É brincadeira. Como é que pode, cara? Retornando ao assunto, tá? Eu sempre sou interrompido por bostileiro, eu nunca vi, cara. Mas retornando ao assunto, então é isso que acontece, cara. É isso que acontece. Hoje em dia, você tem uma liberdade maior, um conforto maior, diferente de antigamente. E não sei se é por causa desse conforto maior que as pessoas começaram a ferrar tudo, entendeu? As pessoas começaram a ter mais escolhas e decidiram a ferrar com essas escolhas. Ou seja, deram muita liberdade para as pessoas. E o problema não é nem a liberdade em si. O problema é saber o que fazer com essa liberdade. Essa é a questão.
Porque, como eu relatei num outro vídeo anterior, a maioria das pessoas, elas estão vivendo pelo cérebro primitivo delas, né? Praticamente o cérebro racional delas, a parte racional do cérebro delas, já foi derretido, está praticamente inativo, onde as pessoas estão vivendo somente no automático, não estão refletindo, pensando, não estão sendo críticas sobre aquilo que aparece na vida delas, aquilo que lhes é apresentado. Então, por exemplo, a cultura, né? A cultura de massacrar o homem, né? Então, como eu disse, eles pegaram uma minoria de homem que não vale nada e jogaram no ventilador. Falaram, não, porra, nenhum homem presta, né? Todos os homens são vagabundos, etc. São monstros, entendeu? E isso daí já é um plano, né? Um plano da sociedade, um plano aí da elite que controla o mundo, de dividir as pessoas, né? Acabar com a família, porque acabando com a família, você vai correr para onde? Né? Você vai correr para o Estado, aí o Estado vai ter total controle sobre você, né? A sua família vai ser o Estado, entendeu? E isso é complicado, isso é perigoso. O Estado tendo controle, digamos assim, 100% de você, aí ferrou, né? Então é complicado essas coisas. E eu acho que, acredito eu, que esse seja aí um dos grandes problemas, né? As pessoas, elas não se questionam, tá? Como no caso aí desses legendários. Eles não se questionam, cara. Simplesmente eles acharam que a vida deles estava uma bosta. Aí pensou, putz, eu vou subir uma montanha. Vou subir uma montanha pra resolver meus problemas. Cara, por favor, né, bicho? Putz, cara, usa a cabeça, cara. Para um pouco pra refletir, entendeu? É isso que eu digo, cara. As pessoas, elas estão vivendo no automático. Elas não param para refletir, para pensar, para se autoconhecer, porque muitas pessoas nem se conhecem, cara. Foi feito um experimento, não sei dizer aonde, onde as pessoas, elas tinham que ficar em um quarto branco, né, sozinhas, sem nada, por um determinado período, né, aquele que conseguisse ganhava o prêmio, né, e rapaz, em pouquíssimo tempo, nenhum participante ganhou, entendeu? Eles conseguiram sair, porque eles não aguentaram a conviver com eles mesmos. Quando eles começaram a se conhecer, né, tipo, se conhecer de uma forma interna, aí começou o verdadeiro terror. Então o que acontece? As pessoas, elas ficam distraídas com coisas externas e elas não conseguem ter um diálogo interno com elas mesmas, entendeu? Por exemplo, a pessoa fez algo de errado, entendeu? Ao invés dela tentar corrigir isso dentro dela, de forma interna, ela empurra para debaixo do tapete, entendeu? Dentro da cabeça dela, entendeu? E aqui pronto, e segue a vida normal. Ao invés de resolver isso, ou ser sincera com ela mesma e tentar resolver isso dentro dela mesma, não, ela empurra debaixo do tapete e foda-se. E vai fazendo assim com as coisas da vida. Aí quando elas ficam um tempo sozinhas, ou quando elas começam a, digamos assim, a conversar com elas mesmas, com a própria consciência, entendeu? O cérebro ali, a mente, ela vai trazendo à tona todas essas merdas que a pessoa fez. Aí o que a pessoa faz? Opa, eu não quero enfrentar isso, porque isso está me trazendo um desconforto, está me trazendo uma espécie de dor. E a gente sabe que quase todo ser humano, ele é muito acomodado, né? Ele não quer sentir dor em nada. Ele preza o conforto excessivo. Então dificilmente alguém vai estar disposto a sentir esse desconforto, a sentir essa dor, digamos assim,
de ver que ela fez a merda. Porque isso também chega num ponto, eu sei que é bem complexo, tá? Mas eu tô tentando desmistificar para vocês, tá? Isso também bate num ponto que é aquele negócio do ego humano, onde a pessoa ela se acha tão perfeita, né? Ela tem tanto como se posso dizer, um narcisismo, né? Onde ela acha que ela é a top, ela é a maioral, que ela é uma deusa ou que ele é um deus, onde ele não erra. Aí veja bem, aí na cabeça dela, né? Aí a consciência começa a jogar, olha, você fez aquilo, você fez aquele outro, né? Aí a pessoa, ela vai, empurra todo aquele entulho debaixo do tapete. Por quê? Porque ela não aceita que ela errou. Ela não quer aceitar a humanidade dela. Ela não quer aceitar que ela, por aquele momento, ela errou ou que ela foi falha. Vocês estão conseguindo entender? Então é isso que acontece. Ela tem medo de enfrentar ela mesma, porque ela não quer se sentir inferior. E aí que nós chegamos em um outro ponto. A maioria das pessoas, a maioria da merda que acontece no mundo é pelo sentimento de superioridade. Exatamente isso. Tudo por causa de uma simples reação química no teu cérebro. As pessoas são escravas delas mesmas. É exatamente isso. Sentimento de superioridade. Eu tenho que me sentir superior a tal fulano, a tal ambiente, entendeu? Então é basicamente isso, sentimento de superioridade. A pessoa quer se sentir superior às outras. Isso é mais comum. Se você for destrinchar isso, você vai ver que está em tudo. Está em tudo. No relacionamento, nas próprias condições pessoais da pessoa, entendeu? Ela quer se sentir superior em tudo. Ela quer ser superior às outras pessoas. As guerras. Por que acontece guerra? Porque existe um imbecil que quer ser superior ao outro. Ele quer mostrar que ele é fodão. Ele quer mostrar que ele digamos, é Deus. Entendeu? Ele quer mostrar superioridade. E isso vem da onde? Vem do cérebro primitivo. Vem daquela região primitiva do cérebro da pessoa. Né? Vem daquela parte do cérebro responsável pela sobrevivência. Aonde fica, digamos que latejando assim, sabe? Você precisa ser superior. Você precisa demonstrar superioridade para você não ser inferior, né? Digamos assim. Aí junto com isso, claro, vem aí uma sensação de medo, porque se sentir inferior, né, ou somente da ideia de que você vai ser inferior a algo, já desperta um medo. E por despertar um medo, já vem uma reação. Que a reação é o quê? É foda-se, eu vou dominar, eu vou ser superior, não posso ser inferior. Você entende, consegue entender o quão complexo isso é? Então, tudo se baseia na questão de superioridade. E retornando, eu sei que, né, eu tô dando muitas voltas e tal, mas é que eu gosto de explicar exatamente as coisas com detalhes para vocês poderem entender e compreender o porquê das coisas, o porquê que aqueles indivíduos pagam valores exorbitantes para subir numa montanha. Entendeu? Então eu estou explicando para que vocês entendam e compreendam o porquê das coisas, o porquê que eles fazem aquilo. Entendeu? E vou falar a verdade nua e crua. Esses homens que sobem essas montanhas, eles estão indo lá porque eles não conseguem transar mais com as esposas. Entendeu? O relacionamento virou uma bosta. Entendeu? A mulher já não tem mais tesão no cara. A mulher já não quer mais, entendeu? Ter um relacionamento íntimo com ele.
Aí o que o cara faz? Porra, o cara com certeza, na mente dele, a mulher é o porto seguro dele, é a tábua da salvação dele. Ele, digamos, ele construiu a vida dele ao redor da companheira dele. Então na vida dele não existe vida sem ela. Aí o cara faz essas atrocidades, né, esses absurdos. Porque muitas das vezes, não estou dizendo sempre, estou dizendo muitas das vezes, eu acredito que esses caras já até tentaram conversar com as esposas deles, entendeu? Eu acredito que talvez eles tentaram conversar. Muitos não, né? Só que, se depois de um tempo de casado, você vai tentar conversar algo referente ao próprio relacionamento com a sua esposa, nos dias atuais, você vê que isso, cara, não é nada produtivo, entendeu? Vira uma briga de ego, entendeu? De ego, de ceder, não ceder, entendeu? De revolta, aí junta estresse junto, vira uma zona, cara, vira uma zona. Então o que esses caras, por que eles fazem isso? Eles sobem nessa montanha porque eles acham que eles estão pagando uma espécie de penitência, aonde na cabeça deles, ao voltar, eles vão ser vistos como heróis. E por causa desse status de herói, ele acha que a mulher dele vai dar uma noite de amor inesquecível, ou então que vai resolver todos os problemas sexuais dele, que agora, depois desse feito, todos os dias o cara vai conseguir aí ter relações íntimas com a esposa dele. Então o cara pensa isso, de fato, é a verdade nua e crua, entendeu? Só que a outra verdade nua e crua é que o cara vem da montanha, se achando o herói, e percebe que fica uma semana top, o cara tem sexo top durante a semana, mas uma semana depois, cara, volta tudo de novo. Entendeu? Aí volta aquela merda de novo. Aquela merda de relacionamento de novo. E sem falar que isso é perigoso, cara. Por quê? Veja bem, o relacionamento do cara tá uma bosta. Correto? A mulher não suporta mais o cara. E o cara já não suporta mais a mulher. Aí o cara vai para um retiro desse, subir montanha, ficar 72 horas, eu acho que é isso. Aí a mulher, ela fica sozinha, entendeu? Ela fica livre. Aí você acha o quê? Você acha que ela vai fazer o quê nesse tempo livre? Hein? Seu relacionamento do cara já tá uma bosta. E o que passa na cabeça de muitas mulheres durante esse processo aí? Porque qual que é a forma comum de pensar das mulheres hoje em dia? Se o cara não me dá assistência, eu vou procurar outro. Ou então, o relacionamento tá uma bosta, eu vou apimentar o relacionamento traindo o cara, ficando com outro. É isso, os relacionamentos modernos hoje em dia estão assim. Então veja bem, a mulher já não suporta o cara dá essa brecha aí. Você acha que ela não vai sair com outro cara? Você acha que ela não vai sentar em outros caras? Por favor, brother, cara, usa a cabeça. Você acha mesmo que no relacionamento merda que o cara que você está, né, que o cara está, o relacionamento já tá uma merda. Você acha que ela ainda vai ficar torcendo pra você, cara, lá na montanha, cara? Puta que pariu, cara. Você acredita mesmo nisso, cara? Rapaz, ela vai dar uma volta no shopping, vai paquerar, vai flertar. E se demete, aí você já sabe o final. E acontece, cara. Hoje em dia acontece muito isso. Veja bem, se isso já acontece sem o cara subir uma montanha, né, da mulher sentar em outros caras, você acha que o cara que sobe a montanha, você acha que ela não vai fazer isso também? Por favor, é muita inocência. É muita inocência achar que enquanto você tá lá subindo a montanha, ela tá lá trancada dentro de casa, quietinha, né, chorando por você.
torcendo por você e que, entendeu? Não vai fazer nada de errado, entendeu? Lê do engano. Lê do engano. Hoje em dia, em 2025, a maioria das mulheres, elas não são assim. Entendeu? A maioria, não é todas, mas a maioria das mulheres não são assim. Quando elas conseguem uma brecha do casamento, a primeira coisa que elas fazem é trair, cara. Elas vão achar outro homem. Aí elas vão lá, extravasam a raiva delas, né? Sentando em outros caras. Aí, quando o cara desce da montanha, ela tá lá esperando ele toda feliz. Meu amor, meu herói, amor da minha vida. Eu tava torcendo por você. Enquanto você tava subindo montanha, ela tava subindo numa pica. É essa a realidade nua e crua. Então assim, aí claro, né? Ela volta depois que ela sentou em um monte de caras. Aí ela fica, né? Ela desconta aquela raiva, aquela frustração, aquele estresse. Cara, ela vai ficar ali leve, cara. Ela vai ficar toda faceira, toda amorosa, entendeu? Por quê? Porque ela já descontou a raiva que ela tinha de você, a raiva do relacionamento, a raiva de você ser um homem frustrado, a raiva de você ser um homem de merda, de você não ser um homem de verdade. Entendeu? Essa é a real, cara. Aí depois, você desce da montanha, fica com ela, né? Retorna para sua casa aí, para sua esposinha, e ela, né, dá para você pensando no cara que ela tinha sentado há um dia atrás, entendeu? E depois de uma semana, quando os ânimos voltam ao normal, o relacionamento vira a mesma merda, vira a mesma bosta, entendeu? Eu vi um vídeo, cara, de um desses representantes do Legendários. Cara, eu fiquei indignado, cara. Eu fiquei indignado. Eu fiquei de boca aberta. O cara falou, veja bem, ele falou que ele não precisa ser o melhor marido do mundo, né? Mas que ele precisa ser o melhor marido para a esposa dele. Não, até aí tudo bem. Eu concordo com isso, tá? Só que depois dessa frase, o cara distorceu tudo, cara. O cara não entendeu o que é ser o melhor esposo, o melhor marido para a mulher dele. Entendeu? Esse melhor que ele fala, na cabeça dele tá distorcido, cara. Entendeu? Tá totalmente errado. Por quê? Ele falou que ele tinha que ser o melhor marido para ela, para a esposa dele, que a partir então daquele dia ele ia aceitar tudo que a mulher dele falasse, entendeu? Tipo assim, ele deu até exemplos, inclusive. Ele deu exemplos que se a mulher dele falasse que queria comprar um determinado carro, determinada marca, ele ia comprar para ela. Que se ela pedisse para ir lá em Paris viajar, ele aceitaria e ia. Entendeu? Então, tipo, ele falou que ele ia fazer tudo pra mulher dele, que ele ia dar tudo pra mulher dele. E aí que tá a merda. Você não pode dar tudo, cara. Você não é Deus, cara. Deus deu tudo, mas você não é Deus. Você é um homem, cara. Você pode ser bilionário ou milionário, ter um padrão de vida elevado. Se você der tudo pra tua esposa, né? Tipo assim, tudo que você pode, agradar ela ao extremo, cara, do que adiantou você ter subido uma montanha, cara? Ela vai trair você igual. Ela vai deixar você. Porque veja bem, chega uma hora que perde a graça. A mulher pega e fala pro cara: olha, amor, o que você acha? Será que compensa mais pegar um T-Cross ou pegar um Nivus? Entendeu? Aí o cara, qualquer um, o que você escolher pra mim tá bom. Em um certo momento, pode dar certo.
Mas repetidas vezes esse comportamento, cara, fica uma coisa sem graça. Não vai ter graça mais o relacionamento pra mulher. Porque tudo que ela pede você dá pra ela. Aí, qual que tá, digamos assim, onde tá a adrenalina nisso tudo? Onde que tá a emoção nisso? Eu acho que, não sei se vocês sabem, mas a mulher, ela é um ser emocional. O homem, ele é um ser mais lógico. Mas a mulher, ela toma as decisões da vida dela baseado no estado emocional que ela se encontra. Diferente do homem. O homem não. O homem toma decisões baseado na razão. Entendeu? Claro que tem um pouco de emoção junto, mas a decisão final que um homem toma é baseado na razão. Mistura um pouco de emoção, mas no final das contas é a razão que tem o peso final na decisão do homem. Nas mulheres é ao contrário. Elas têm um pouco de lógica, né, um pouco de razão, mas o peso maior é o emocional. Então, por isso que quando o relacionamento cai na rotina, muitos casais se separam, cara. Por quê? O homem não consegue mais gerar aquela emoção do namoro, do primeiro momento, né? Gerar emoções constantemente para a esposa dele. E por causa disso as coisas vão ficando mornas, vão ficando chatas, né? A rotina é chata, né? E daí o que acontece? O relacionamento vira um saco pra mulher, cara. Porque o homem, ele consegue de boa ter rotina, entendeu? Porque na cabeça dele, ele tá provendo sustento pra casa, tá ajudando nas despesas, etc. Tá ajudando no serviço doméstico. Tá legal pra ele tá tudo bem isso. Mas pra mulher não, cara. Porque a mulher, ela precisa de estímulos emocionais. Entendeu? Ah, vou fazer uma viagem com a mulher, etc. Tudo bem, bacana. Só que perceba que uma viagem, ela é um estímulo emocional externo, fora do seu comportamento. Quem tem que gerar o estímulo emocional é o seu comportamento, é você, não o ambiente. Entende? Por isso que muitas mulheres ficam com esses Zé Droguinhas, né? Fica com uns cara bad boys, né? Os cafajeste. Por quê? Porque eles são um cara que não estão nem aí pra nada. Os caras são foda-se pra tudo. Entendeu? Esses caras, eles conseguem gerar emoções aleatórias nas mulheres. Entendeu? Eles são imprevisíveis. Eles são rebeldes. E ao mesmo tempo eles são, tipo, românticos, amorosos. E de uma hora pra outra os caras já são desapegados, entendeu? Então, cara, isso daí, cara, é um prato cheio pra mulherada, entendeu? Elas amam esses caras. É verdade, cara. A cadeia tá cheia, cara, de homem preso que as mulheres vão lá fazer visita íntima pra eles, cara. Fazem fila de mulheres. Tem mulheres levando bolinho, né, levando marmitinha, todo dia. O cara que tá preso. Agora imagina se o cara estivesse trabalhando numa obra, né, o cara bonzinho. Você acha que ela iria levar um bolinho pra você lá? Você acha que ela iria levar uma marmita pra você lá? Você acha que ela iria na tua obra falar pra vocês dois darem uma escapadinha? Não, né? A maioria não faz isso. Mas pro bandidão elas fazem. Entendeu? Então, cara, essa é a pegada. A maioria desses caras, eles não conseguem gerar emoção. E eu até, por um lado, eu não tiro a culpa deles, entendeu? Eles têm culpa, mas ao mesmo tempo eles não têm, tá? Eles têm culpa, eu me refiro na parte deles não buscar conhecimento, né? Eles não estudarem, né, sobre relacionamentos, né? Eles não estudarem como se autodesenvolver, né? Mentalmente e emocionalmente.
Porque muitos vão pra academia achando que a academia vai resolver tudo. Mas não adianta você ficar com o corpo bombado e a mente uma bosta. Veja aquele médico lá, o Paulo Musi. Puta que pariu, cara. O cara é um gado federal, bicho. O cara é um beta alarmante. Entendeu? É um cara... Pra relacionamento, o cara é um bosta. E tem muitos outros, assim, o que adianta, cara? Ter a carcaça do Hulk, a mente e o emocional fraco. Entendeu? Não adianta, cara. Primo rico, o que adianta o cara ter milhões, cara, na conta? E ser imbecil no emocional e no psicológico, cara. Em questão de relacionamento. Entendeu? Aí, uma outra parte da culpa acontece devido à criação. A criação que foi sofrida na infância. Então o que acontece? Muitos desses homens, eles tiveram uma infância muito baseada em filmes da Disney, né? Como eu falei no começo desse vídeo, né? Eles não tiveram referências masculinas mesmo, entendeu? De como um homem deve proceder. Porque tudo isso veio em conjunto com a cultura da romantização que começou a acontecer lá no passado, entendeu? E isso foi deteriorando a masculinidade do homem, entendeu? Então, foi mudado a cultura, né? A cultura foi moldando a sociedade e os homens tiveram que se moldar a isso para poder se relacionar com as mulheres. E por causa disso, eles foram deixando a masculinidade deles para trás. Porque as mulheres, né, elas começaram a dizer que elas querem homem desconstruído, né, que elas querem homem assim assado. Porém, o que as mulheres dizem que querem de um homem não necessariamente é o que elas realmente procuram ou querem, entendeu? Por exemplo, eu tinha uma namorada nos meus 17 anos e assim, eu era um cara bobinho, né? Eu era bonzinho, né? Eu era um bocó, né? Eu era um beta. E ela sempre falava de um cara que era ruim, né? Um cara, sabe, um cara cafajeste, entendeu? Digamos assim. E ela sempre falava que não gostava dele, que ele era isso, assado, etc. E, porém, depois que a gente terminou, né, adivinha com quem que ela tava? Ela tava com o cafajeste. Então, por isso que eu digo, cara, entendeu? As mulheres, elas são incongruentes na questão da razão. Como eu falei, elas vão atrás da emoção. Elas tomam decisões baseadas nas emoções que lhes são proporcionadas. Agora, claro que existem mulheres que são mais racionais do que emocionais. Entendeu? É quase impossível de achar. É quase impossível de achar um homem ou uma mulher que lute contra seus próprios desejos e sentimentos, entendeu? Que use mais a razão. É muito difícil. Cara, eu até hoje nunca conheci. Entendeu? Então, pra você ver o nível de dificuldade que é. Então, é basicamente por aí, cara. E é por isso que esses caras legendários, eles sobem a montanha achando que vai resolver tudo. No final das contas, só gastaram dinheiro. A mulher deles foi furada, né, por outros camaradas. E o relacionamento voltou a ser uma bosta. Agora, o que é que eu recomendo? Tá? Recomendo não, desculpa, tá?
Não vou recomendar nada aqui, para depois não jogar a culpa em mim das decisões erradas que vocês tomam. O que eu acho, tá? É apenas uma opinião. O que eu acho? Eu acho que se você tá num relacionamento merda, aonde na tua cabeça você acha que precisa subir uma montanha para resolver isso, cara, eu acho melhor você conversar com a tua esposa, com a tua namorada. Se você vê que não consegue ter um diálogo de adultos com ela, cara, abandone. Caia fora, para você não sofrer mais. Para você não, entendeu? Não ter surpresas desagradáveis. Entendeu? Porém, antes disso, eu sugiro você fazer uma análise interior de você mesmo. Entendeu? Faça uma análise interior do seu comportamento, onde você deve se questionar de forma sincera e honesta. Entendeu? Nada de varrer as coisas ruins de você, comportamentos ruins de você, para debaixo do tapete. Você tem que resolver isso. Então, por exemplo, às vezes você está jogando muito videogame. Às vezes você está tendo atitudes muito infantis. Às vezes você está sendo um imbecil, um idiota, achando que a tua esposa é igual aos teus brothers. Coisa mais ridícula que eu vejo é esses caras fazendo trollagem com namorada. Ah, mas é só uma brincadeirazinha. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, cara. Aí muitos vão dizer: ah, mas relacionamento bom é assim, né? Todo mundo alegre, todo mundo... Cara, isso diminui teu valor, cara. Cara, isso daí acaba com a tua masculinidade. A mulher passa a ver você como um amigo imbecil. Ela passa a ver você não com virilidade, com masculinidade. Ela não passa... Você não passa segurança pra ela tendo esse tipo de atitude. E quando a mulher se sentir insegura, rapaz, é aí que o bicho pega. É aí que as coisas começam a piorar. Entendeu? Então, cara, faça uma reavaliação do seu comportamento, né, da sua personalidade. Às vezes você está sendo muito burro, muito imbecil, muito exigente às vezes. Entendeu? Então, faça uma reavaliação sobre o seu comportamento, sobre as suas... sobre a forma que você está vivendo a vida também. E a partir daí, você começa a mudar. Muda teu comportamento, muda teu pensamento. Espera uma semana para ver se as coisas melhoram aí no teu relacionamento. Se não melhorar, conversa, cara. Conversa. Se não for possível conversar, porque tem mulher que é complicado. Tem mulher que o cara abre a ela já dispara uma metralhadora de coisa no cara. Entendeu? Ou agride o cara. Então cai fora de relacionamento assim, entendeu? É melhor você estar livre ou poste. É melhor você estar livre do que preso. Preso e com o bumbum ardido. Entendeu? É muito mais melhor você estar livre, né? Tendo a sua liberdade para conseguir achar um relacionamento decente do que você estar preso. Entendeu? Então cai fora de relacionamento tóxico. Tá? Cai fora de relacionamento que te prejudica. Entendeu? Cai fora. Se não existe diálogo com a tua esposa, cara, abandona. Sem pensar duas vezes. Termina numa boa, entendeu? Conversa, termina. Ó, vamos dividir as coisas, entendeu? E segue tua vida, cara. A vida não acaba por aí, não. A vida não acaba por aí. Tem muita coisa pra você desbravar, pra você conhecer. Às vezes tem uma mulher top esperando por você, cara. Esperando você sair desse relacionamento tóxico. Entendeu? Não vai ser fácil, como eu disse. Não vai ser fácil. Mas
Às vezes acontece do cara achar uma mina da hora. É impossível em sua grande maioria. É quase impossível se achar. Mas, né, vai que você consegue ter um pouco de sorte e encontrar uma, né? Então tudo pode acontecer. Mas para isso você precisa ter a tua liberdade. Sair desse relacionamento tóxico. Porque tem muitos homens que têm medo de ficar sozinho. Acham que não vão encontrar outra pessoa. E eu acredito que esse comportamento ele tem uma derivação daquele negócio que eu falei anteriormente, onde o homem, né, ou a pessoa em si, ela não consegue ficar sozinha com ela mesma. Ela não tem um autoconhecimento sobre ela, né? Onde ela não consegue ficar sozinha com ela mesma. É um caminhão. Aonde a pessoa ela não consegue ficar sozinha com seus próprios pensamentos. E por isso, elas sempre estão precisando de uma distração. Né? Assistir séries na Netflix, que não agregam em nada. Ou então ter ali uma companhia para suprir essa carência. Porque ela tem medo dela mesma, entendeu? Essas pessoas que não conseguem ficar sozinhas, elas têm medo delas mesmas. Elas não conseguem ficar a sós com seus próprios pensamentos. Logo, porque ela não se conhece. Então, você já experimentou ficar com uma pessoa estranha em uma sala? Então, assim, ó. Por exemplo, você vai lá numa consulta do médico. Aí, não tem ninguém na sala. Você chegou primeiro lá. Aí depois vem uma outra pessoa estranha, que você não conhece. E fica sentado ali, com você. Bem do teu lado. Entendeu? E a sala é pequena. E você tem essa pessoa estranha bem do teu lado. E só tá vocês dois ali. Então fica essa sensação. Entendeu? Fica essa sensação incômoda. Entendeu? Dessa pessoa estranha que está ali com você. Dentro da mente funciona algo parecido, né? Quando as pessoas não se conhecem, fica esse sentimento de que ela está com uma outra pessoa estranha ali com ela. Mas é ela mesma, é só porque ela não se conhece. Só porque ela não se deu ao trabalho de se autoconhecer. Entendeu? De forma honesta e sincera. Porque, como eu relatei anteriormente, as pessoas elas pegam e varem ali os comportamentos dela, os maus comportamentos dela, para debaixo do tapete. Elas não enfrentam isso, elas não admitem, né, que elas são falhas, né? O ego não deixa ela admitir que ela também pode errar. E elas varem esse comportamento debaixo do tapete e fica ali. Aí uma hora, quando a pessoa está sozinha, a própria consciência da pessoa vai trazendo esses momentos de merda que ela fez à tona. E aí que a pessoa ela tenta se distrair com algo externo. E aí que está o problema. Quando isso acontece, a pessoa não consegue mais viver sozinha com ela mesma. Ela precisa sempre de um estímulo para poder se sentir bem. E por causa disso, é que as pessoas continuam em relacionamentos frustrados, continuam em relacionamentos tóxicos, porque para elas é mais confortável ficar nesse relacionamento tóxico com essa pessoa do que ter que enfrentar o seu eu desconhecido. Entende onde eu quero chegar?
Então, por mais que o relacionamento tá uma bosta, né? Por mais que a pessoa esteja sofrendo no relacionamento, porém, ela conhece a outra pessoa. Entendeu? O cérebro dela conhece essa outra pessoa. Então, fica algo, digamos, familiar. Ela é maltratada, ela sente aquele desconforto momentâneo da humilhação, mas, logo depois, esse pequeno desconforto, ou grande desconforto da humilhação, ele é sarado com o conforto de que você conhece a pessoa. Diferente de você ter que encarar algo totalmente desconhecido, totalmente imprevisível, que é o seu próprio eu. E como diz, né, um ditado, para onde eu vou fugir de mim mesmo? Né? Ou é algo assim, não lembro direito a frase, mas em suma, ela quer dizer isso, né? Para onde eu fugirei de mim mesmo?